Olá a todos. Todos estão em paz? Então já faz praticamente 11 dias que chegou o novo ano. Parece que está um pouco tarde, mas eu me encontrei com vocês ano passado e finalmente eu estou me encontrando com vocês novamente. Vou cumprimentar a todos. Feliz ano novo. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, cheio da graça, o Senhor que morreu por nós, permitiu o seu grande amor, o amor da cruz para nos salvar. O Senhor Deus permitiu para que nós pudéssemos ter a esperança no reino dos céus, para podermos observar a herança celestial. Senhor, nesse tempo da história onde a obra do Senhor foi planejada, o Senhor permitiu para que nós pudéssemos receber a salvação, pudéssemos viver como seus filhos diante do Senhor Deus, sermos discernidos de forma santa e fortalecida deste mundo tão pecaminoso, para que nós pudéssemos viver para o Senhor. Nós te agradecemos. O Senhor disse que logo venho e pagarei e retribuirei cada um conforme a obra que tem feito. Da mesma maneira, neste tempo onde o Senhor está tão próximo de nós, que nós, realmente no meio dessa dificuldade, possamos estarmos acordados para darmos glórias diante do Senhor Deus. E através da graça, do coração de se voluntariar, de servir ao Senhor, com um coração leal, que nós possamos estar próximos do Senhor. Senhor, realmente durante o retiro de inverno, durante o ano novo que se passou, durante todas as coisas que nós prometemos ao Senhor. Nós agradecemos por todas as coisas estarem se cumprindo diante do Senhor. Durante este ano, que nós possamos viver com o coração de que seja o último ano de nossas vidas, para possamos viver de forma mais leal, para servirmos somente ao Senhor. Senhor, nós recebemos a salvação e temos a esperança no reino dos céus. Mas ainda não sabemos por que vivemos neste mundo, por que estamos andando neste mundo, por que eu vivo. Tem muitos espíritos que pensam assim. E nós possamos nos aproximar destes espíritos perdidos, para que todos eles possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus, para que assim possam ser estabelecidos em frente à obra do Senhor, para que nós todos possamos glorificarmos ao nosso Pai através desta obra, onde no meio da palavra possamos refletir as nossas vidas. Que nós possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo que está no reino dos céus, para que todos os dias nós possamos viver uma vida onde nós vamos com grandes forças para o Senhor. Senhor, nós nos reunimos aqui hoje, através da palavra, onde tão grandioso o Senhor Deus nos permitiu a sua palavra, que se tornou a luz para as nossas vidas, a lâmpada para os nossos caminhos, que nós possamos nos tornar aqueles que vivemos realmente com grande força diante do Senhor. Nossos missionários que estão pelo mundo, nossos missionários que estão realmente se esforçando onde quer que eles estejam, que o Senhor permita para que o seu trabalho, a sua obra, o seu reino possa se expandir. Senhor, nesse tempo nós pedimos para que o Senhor esteja conosco, através da sua santa palavra possa nos preencher e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
십자가 위에 달려 돌아가신 주 다시 살아나시네 기쁘다 죄인 구원하시네 어서 주께 나와 크신 은혜 구하라 구하라 이때라 이때라 주의 긍휼 받을 때가 이때라 지금 주께 나와 겸손하게 절하라 구원함을 얻으리 귀한 말씀에 영원 생명이라니 주님 너를 용서해 주신다 주가 부르실 때에 힘과 정성 다하여 주의 은혜 받으라 이때라 주의 긍휼 받을 때가 이때라 지금 주께 나와 겸손하게 절하라 구원함을 얻으리 세상 빨리 흐르고 세상 친구 가는데 너희 영혼 오늘 멀더라도 주의 구원 받으면 천국에서 영원히 주와 함께 살리라 이때라 주의 긍휼 받을 때가 이때라 지금 주께 나와 겸손하게 절하라 구원함을 얻으리 Agradeça ao coral. Vamos trocar a palavra da Bíblia. Vamos trocar a palavra de 1 Pedro, capítulo 4. Palavra de 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 até o 11, eu irei ler. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Então, durante a semana que se passou e até o domingo de hoje, o pastor Lee está realizando um seminário bíblico na igreja de Gwangju. E agora, nesse presente momento, ele está pregando a última palavra. Dessa vez, muitos espíritos novos participaram na igreja de Gwangju e estão ouvindo muito bem a palavra. Então, ontem e antes de ontem, a palavra do Evangelho foi evidenciada e muitas pessoas nós sabemos que receberam a salvação.
Então, dentro do corpo de Cristo, realmente todos os espíritos que nasceram de novo diante do Senhor Deus, realmente nós estamos orando e desejando que eles possam se tornar frutos espirituais para viverem fortemente para diante do Senhor Deus após a salvação. Então, este ano novo, 2026, passaram-se 11 dias. Se nós olharmos Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. E fala continuamente sobre o tempo. E quando fala sobre o tempo, existe o começo e o fim. Há 11 dias atrás, nós estávamos no último dia do ano de 2025. Mas agora nós estamos no novo ano 2026, correndo, indo para o fim. Então agora nós sabemos que a história da humanidade, que se iniciou desde o Jardim do Éden, onde o plano do Senhor Deus vai se cumprindo, e toda a história da humanidade está no último plano de Deus. Nós estamos nos deparando com o plano de Deus, mas não somente o plano de Deus, mas também o fim para a nossa história individual também. E nós sabemos que logo o Senhor virá para nos chamar, e nós, com agradecimentos, com felicidades, nós precisamos nos obedecer ao Senhor Deus, precisamos ir para o Senhor. E é por isso que nós sabemos que existe o nosso fim individual neste mundo também. O ano passado de 2025, nós desejamos estarmos juntos em comunhão, olhando os rostos de um dos outros, em amor, em união, para dedicarmos diante do Senhor Deus. E olhem para esses irmãos e irmãs. Tem pessoas que não estão aqui mais. Tem aqueles que partiram porque receberam o chamado de Deus. Tem aqueles que foram para o Senhor. Então, na igreja de Seul, em um só ano, quantos cristãos será que eles estão sendo chamados pelo Senhor Deus e partindo primeiro? Quando eu olho para a igreja de Gwangju como um cristão, eu olho para a família em um ano. Penso eu que é de 80 a 90 pessoas partem para o Senhor. Se estão se despedindo de nós, então anualmente, imaginem quantas pessoas que estão indo, quantos irmãos e irmãs estão indo para diante do Senhor Deus. Mas quando eu olho para aqueles que foram para diante do Senhor Deus, quando eles obedecem ao chamado final do Senhor Deus, qual o tipo de coração que eles tiveram diante do Senhor Deus? Então, será que eles não estão se arrependendo por não poderem viver mais para o Senhor? Então, nós, enquanto vivemos este mundo, nós pensamos com o nosso coração: o que será que eu não devo fazer? Ou fazer. Mas quando eu chego em frente à morte, tudo se torna realmente mais suplicante para a nossa vida, não é? Então pense bem, no fim das nossas vidas, tem coisas que eu falo: eu não devo fazer. Eu preciso determinar em meu coração que eu jamais devo fazê-lo, não é? Então, quando nós olhamos para os Estados Unidos, Jonathan Edwards, que criou um grande movimento cristão, quando estava próximo da vinda do Senhor, ele disse: realmente, como é que eu vou viver diante do Senhor Deus? Ele escreveu 70 determinações, e dentre elas, uma delas é esta: e que o fim da minha vida, se eu pensar que agora é o fim, se há algo que eu penso que não é adequado, digno diante do Senhor Deus, eu não devo fazer. Então, durante o ano que se passou, nós tivemos muitas promessas, determinações em nossos corações. Muitas das vezes nós vivemos seguindo a vontade do Senhor Deus,
não seguir a vontade da carne, mas para viver conforme a vontade do Senhor Deus, muitas das vezes nós temos essa determinação. Há coisas que eu não consegui abandonar, coisas que eu não consegui jogar fora ainda, coisas que não são adequadas diante do Senhor Deus, coisas que não são corretas dentro do meu coração. Eu preciso jogar fora, realmente com grande ousadia, neste ano de 2026, para viver de forma determinada diante do Senhor Deus. E mais uma. Tem coisas que nós pensamos, seria ótimo que eu pudesse ter feito antes de morrer, não é? Que quando eu estou próximo da morte, eu falo, eu não consigo viver muito, eu queria tanto viver desse jeito ou fazer aquilo e eu não consegui fazer. Agora, olhem para nossos irmãos e irmãs que partiram primeiro e foram para diante do Senhor Deus, não tem o que fazer, não é? Eles imaginam, seria ótimo se eu pudesse fazer isso ou aquilo, mas agora para nós temos a nossa chance em nossas vidas. Nós cristãos temos a bênção diante do Senhor Deus. Nós todos estamos vivendo uma vida onde nós podemos receber essa bênção do Senhor Deus. E mais uma. Aqueles que experimentaram o sabor dos céus e a amargura do inferno, agora nós precisamos utilizar o máximo das nossas forças nesse último tempo. E agora o fim dos tempos, e já está próximo o fim, conforme o título de hoje, e já está próximo o fim. Então, o fim já está próximo. O que é que eu devo fazer? Então, conforme a palavra do título de hoje, e já está próximo o fim, como é que os cristãos devem viver? Então, esse é o ensinamento que nós temos hoje, desse último tempo. O Senhor Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, como em Marcos capítulo 1, versículo 15. Então, está cumprido o tempo, o reino de Deus está próximo. Desde a primeira vinda do Senhor Jesus é a palavra dele sobre o fim. Então quer dizer que as igrejas primitivas, os apóstolos, desde o princípio, eles se preocupavam tanto com essas palavras, porque logo virá o Senhor. Assim como na palavra de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Vamos procurar essa palavra. Primeiro Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Vamos ler todos juntos. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A vinda do Senhor está muito próximo. Da história da humanidade, o Senhor está muito próximo. Para nós individualmente também está muito próximo, como é que deve ser. Logo o Senhor virá, e é por isso. Aquele que não ama ao Senhor será amaldiçoado. Então qual é o maior trabalho que nós devemos fazer nesse último tempo? Não existe maior mandamento do que este, não existe melhor mandamento do que este. Em Marcos capítulo 12, versículo 28 até 35. Então, realmente, um dos intérpretes da lei vieram perguntar para o Senhor Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então, o Senhor Jesus disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, realmente, amar o próximo, amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo, é o maior, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. É por isso que devemos amar com todo o coração. Nós que vivemos no último tempo, mais do que qualquer coisa, a prioridade é amarmos uns aos outros com esforço. É o amor. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, quando ele estava finalizando a escritura destes livros,
nós podemos ver o fim do versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Por que é que devemos amar dessa forma? Então, existe um motivo, porque logo o Senhor virá. Então, quando o Senhor, que logo vem, então na realidade foi escrito em grego, mas isso é aramaico. Então, o Senhor logo virá, logo virá o Senhor, que é Maranata, Maranata. Ele não escreveu em grego, ele utilizou aramaico, Maranata. Maranata significa logo virá o Senhor. É Maranata, logo virá o Senhor. Maranata. Quando nós olhamos a Bíblia, aleluia. Então, realmente, louve ao Senhor Deus. Hosana, nos salve. Então, todas essas palavras, eles não traduzem a palavras do aramaico, escrevem do jeito que ela é. Da mesma maneira, essa palavra Maranata não o traduziu, mas ele escreveu em aramaico. Então, o que significa que muitos cristãos que eram salvos naquele tempo, eles utilizavam esse idioma realmente de forma realmente bem distribuída, não é? Mas aqui ele utiliza Maranata, único em aramaico. Então, que o Senhor virá. E o que significa essa palavra também? Tem um outro significado. É que Senhor, venha. Então, venha, Senhor. Então, este é um cumprimento onde os cristãos utilizam do seu espírito e do coração para se expressarem uns com os outros. Venha, Senhor. Então, se nós olharmos essa palavra e aparece em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Então, mas se nós olharmos nesse Apocalipse, disse que está próximo o tempo. E o Senhor Jesus está dizendo: certamente cedo venho. Não vou me tardar. Aparecem muitas palavras assim. Vamos ver. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Qual é este tempo? É o tempo da vinda do Senhor Jesus, do seu retorno. Já que o retorno do Senhor Jesus está muito próximo, como é que nós devemos viver? Então, aquele que lê a palavra, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que guardam a palavra são bem-aventurados. Aqueles que leem, ouvem e guardam são bem-aventurados. Você guardar a palavra do Senhor é amar ao Senhor. Aquele que não ama ao Senhor, anátema, seja anátema. Maranata, logo vem o Senhor. Então nós devemos amar ao Senhor e nós amamos o Senhor. Significa que nós estamos guardando a palavra do Senhor. Então se nós olharmos em Apocalipse dentre as 100 bênçãos, capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas são aqueles que amam ao Senhor. Vamos ver novamente Apocalipse capítulo 22, versículo 20, versículo 7 agora. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, dentre as 7 bênçãos, a sexta bênção é esta. Então, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por que você guarda a profecia deste livro? Porque logo virá o Senhor. Então, dizem que realmente as pessoas têm uma vida. O Senhor Deus se agrada do honesto,
porque o choro vem com a morte. Então, o Senhor tem a sua palavra. Essa palavra, nós vivemos conforme a palavra do Senhor Deus e viver uma vida honesta. Então, você guardar a palavra do Senhor Deus significa você ser bem-aventurado. Então, agora, nesse último tempo, onde nós estamos próximos do Senhor Deus, mais do que qualquer coisa, então nós precisamos nos tornarem aqueles que guardam a palavra do Senhor Deus. Tem aqueles que amam ao Senhor Deus. Então, versículo 12, palavra de versículo 12. Vamos ler todos juntos. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O Senhor diz, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, quando o Senhor ele vier, aqueles cristãos que receberam a salvação, agora os nossos corpos serão transformados de forma gloriosa para estarmos diante do Senhor. Mas nem todos serão iguais. Por quê? Realmente, alguns estarão diante do Senhor Deus. Cada um irá receber conforme a obra que tem feito. Como em 2 Coríntios, capítulo 5. No último juízo, em frente ao trono, realmente branco, do Senhor Deus, não é o julgamento para ir para o inferno, mas é o juízo dos cristãos. É o juízo de Cristo. Realmente, como é que o cristão viveu diante do Senhor Deus? Como é que nós vivemos diante do Senhor Deus? O que é que nós buscamos? Toda essa glória diante do Senhor Deus. A glória do sol, a glória da lua, das estrelas, como elas são diferentes. Nós todos precisamos ter a certeza de que a glória é diferente e irá ser retribuído de forma exata. Então logo o Senhor virá, o Senhor está vindo logo. E essas palavras se repetem continuamente. E vamos ler aqui também, a palavra de versículo 20, é a palavra que nós vimos. Vamos ler todos juntos essa palavra. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, certamente cedo venho. Mas algumas pessoas dizem, o Senhor ele diz que virá e virá. Então, ele disse isso nas igrejas primitivas, já se passaram 2000 anos, mas até agora não chegou. Então, pode ser que haja pessoas que digam, está tardando o Senhor a vir. Mas tem alguns que pensam assim. Mas como aparece em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 9, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, não é longânimo, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, ver do Senhor Deus. Então, um ano é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o Senhor que morreu no ano 33, e quando ele ressuscitou e subiu aos céus junto com seus anjos, o Senhor, da mesma forma que ele subiu aos céus, ele irá descer novamente. Então, mas ainda não passou 2000 anos. Ainda não deu 2000 anos que o Senhor Jesus ele subiu aos céus. Então, ao ver do Senhor Deus, 1000 anos é como se fosse um dia é como se fosse 1000 anos. Ao ver do Senhor não se passaram nem 2 anos, nem 2 dias ainda. Por que o Senhor é longânimo dessa maneira? Para que ninguém se perca, mas que todos possam receber a salvação. Então, o Senhor, ele deseja que todos recebam a salvação, mas não são todos que recebem a salvação. Realmente, entrar pela porta estreita, que muitos procuram, buscam entrar por ela, mas são realmente muitos que não conseguem entrar por ela. E é por isso que nós estamos muito perto do tempo do Senhor Deus. Então, realmente, na igreja primitiva, eles disseram, Maranata, Maranata, logo virá o Senhor, cedo venha o Senhor. Continuamente, eles realmente consolaram uns aos outros
cumprimentaram uns aos outros, dizendo: logo vem o Senhor, cedo vem o Senhor. Então, realmente, a nossa situação vai mudar porque o cedo veio o Senhor. Assim, eles devem ter se consolado. Então, mais do que aquele tempo como nós estamos agora, nós estamos 2000 anos mais próximos da vinda do Senhor. Nós já estamos vivendo numa época onde podemos ver todos os sinais da vinda do Senhor. O Senhor virá na nossa geração. Com certeza. Então, agora que está muito próximo da vinda do Senhor, como é que nós devemos viver? Então, vamos procurar 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiais em oração. Por quê? Porque já está próximo o fim de todas as coisas. Primeiramente, precisamos estar sendo sóbrios e vigiar em oração. Então, como na palavra de 1 Pedro, realmente já disse que o diabo ele anda como um leão, buscando alguém para tragar. Então nós todos os dias precisamos vencer o diabo, vencer este mundo com o sangue do Senhor Jesus, porque agora já não sou mais eu quem vive, mas agora eu já fui crucificado com Cristo, eu já morri. E agora Cristo vive em mim. E eu viver agora dentro da carne. Então agora eu vivo realmente dentro da graça diante do Senhor. Então, qualquer um que não carrega a sua cruz e não o segue, realmente não é digno de mim. Então, o que é você carregar a sua cruz todos os dias? Mais do que a minha teimosia, mais do que o meu desejo, mais do que o meu próprio pecado, a mim mesmo. Realmente eu preciso colocar a mim mesmo para obedecer diante do Senhor Deus. Então, mais que eu não consigo compreender, eu preciso me pôr em sujeição diante do Senhor Deus. Eu preciso seguir diante do Senhor Deus. Como em Lucas capítulo 9, o Senhor disse: todos os dias carregue a sua cruz e segue-me. Então esta é a vida de você guardar a palavra do Senhor Deus, é a vida de obedecer ao Senhor, amar ao Senhor. Então, mas o que eu consigo fazer, eu não oro, não é? Mas o que eu não consigo, o que é impossível ao homem. Claro que existe um limite para o homem. Das coisas fora do limite do homem, o Senhor Deus deseja que nós possamos compreender e possamos agir e crer. Então, é necessária a oração. Então, por que é que devemos orar? Você já está próximo do fim das coisas, é por isso que nós oramos. Nós precisamos acordar e precisamos orar. Nós precisamos orar sendo sóbrios, vigiar em oração. Porque já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, sem a ajuda do Senhor, sem a graça do Senhor, nada podemos fazer. Bom, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então eu antes trabalhei muito mais do que eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sua graça para comigo não foi vã. Essa é a palavra de apóstolo Paulo. Eu ter recebido a salvação é a graça do Senhor Deus. Após receber a salvação, agora todos os dias eu vencer é a graça de Deus. Então, em momentos e momentos nós lutamos para podermos vencer. E quem nos protege, quem nos guarda é a graça do Senhor Deus. E é por isso que quando o Senhor ele nos chamar, nós precisamos ir para a gente do Senhor Deus em obediência. Esta é a graça do Senhor Deus. Indo para o reino do Senhor Deus, nós iremos louvar ao Pai, ao Senhor. Então isso também se torna através da graça de Deus. Isso não é através de mim mesmo, isso não é porque eu fiz bem, mas tudo é graça de Deus. O que é esta oração? Agora eu vou viver para a graça do Senhor Deus.
Eu irei viver pelo dom do Senhor Deus. Esta é a oração. Então, mas aqui, qual é a palavra que aparece? É sóbrio. O que é a palavra do contrário do sóbrio? É louco. Aquela que era endemoniado, que era acorrentado, ele quebrava as correntes, rasgava suas roupas. E as pessoas que passavam da lua, realmente ele ia e causava realmente malefícios às pessoas. Então ele estava louco. Este era o endemoniado. Mas sendo sóbrio, é diferente do louco. Então não é sendo como louco, murmurando, mas agora como uma pessoa que está sóbria, acordada, precisa orar, vigiando em oração. Isso não é algo que eu posso fazer ou não fazer, é a ordem do Senhor Deus. Ele disse para nós estarmos em oração. Então nós precisamos controlar nós mesmos, porque vigiar em oração significa eu preciso observar a mim mesmo. Por exemplo, quem está bêbado, embriagado, não consegue vigiar a si mesmo. É por isso que essa palavra vigiar é a palavra contrária de estar embriagado. É você controlar a si mesmo. A oração não é um conselho, é uma ordem do Senhor. Então, se eu não guardar essa ordem do Senhor Deus, se torna pecado. Então, eu agora preciso eu parar a oração é pecado. Se eu faço algo que ele disse para não fazer é pecado, mas se eu não faço algo que foi dito para fazer é pecado, todas as coisas que eu não faço através da fé também são pecados. Eu preciso orar, mas se eu não oro, isso é pecado. Então o Senhor ele nos mostrou o exemplo da oração. Ele orou em oração no meio da madrugada, sozinho. Ele, quando chamou os discípulos, ele esteve em oração. Quando os enviou, esteve em oração. Quando estava pregando pelas aldeias, esteve em oração. E a coisa mais importante, antes de ir para a cruz, ser crucificado no monte de Getsemani, ele estava orando, onde o seu suor estava transformando em sangue, orando em esforço. Então, mais próximo do fim, é o momento onde mais precisamos estar acordados, vigilantes. Então, outras pessoas dizem assim. Então, agora, pela resposta da oração do Senhor, nós recebemos o dom do Senhor Deus. Nós recebemos o dom do Senhor Deus. O dom do Senhor Deus está na última escadaria, na última escada ali do fim. É um lugar onde eu preciso me ajoelhar para receber. Este é o dom do Senhor Deus, está nas maiores alturas. Então, para aquele que ora, o Senhor Deus atende às orações, ele responde. Para aquele que ora, o Senhor Deus ele permite as suas riquezas. Ele permite para que ele possa usufruir das riquezas. Então, no monte de Getsemani, o Senhor esteve orando, realmente com grande zelo e dedicação. Ele pediu para os seus discípulos, para que não caiam em tentação, mas possam estar em oração. Vamos procurar a palavra de Mateus 26. Palavra de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vamos ler todos juntos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está próximo, mas a carne é fraca. Mas o Senhor, ele fez essa mesma oração, dizendo realmente, Pai, que não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ele fez essa mesma oração 3 vezes diante do seu Deus. Então, mas quando ele retornou, ele viu os discípulos dormindo. Ele orou a mesma coisa e voltou e eles estavam dormindo. O apóstolo Pedro, ele disse, Senhor, eu jamais irei negar ao Senhor. Eu vou seguir o Senhor até a morte. E todos os discípulos da mesma maneira, todos disseram da mesma maneira. Mas quando o Senhor foi capturado, 3 vezes foi negado.
E ele até jurou e amaldiçoou o Senhor. Por quê? O Senhor disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas eles estavam dormindo. Então agora nós todos, para vivermos frutificando diante do Senhor Deus, isso não se torna com a minha própria força. Isso é com a força do Senhor Deus. Com a força que o Senhor Deus me dá. Então todos os dias eu preciso viver uma vida onde eu posso sair viver vencendo. Mas sem a oração nada é possível. Então nós precisamos orar. Mas os discípulos não oraram. Então eles se encontraram com o Senhor Jesus, que se manifestou após ter ressuscitado. Mas o que Pedro fez? Ele se negou completamente. E quando o Senhor Jesus perguntou a ele: tu me amas mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ou seja, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Realmente, 3 vezes ele disse para Pedro, 3 vezes ele confirmou o coração de Pedro. Mas o que é os apóstolos com Pedro eles disseram? Que pareciam tão oportunistas, eles disseram: em vez de ouvirmos a palavra dos homens, agora ouvimos a palavra de Deus. Mesmo que nos persigam, mesmo que haja dificuldade, nós damos a nossa vida para anunciarmos a ressurreição do Senhor Jesus. Todos eles testificaram a Cristo e morreram. O que é que Pedro fez? Ele se arrependeu completamente, tornou para o Senhor completamente. O Senhor orou com grande zelo e esforço. Então, mas naquele último tempo ele estava dormindo. Se nós olharmos em palavras de Atos, nós podemos ver Pedro que colocou seu tempo para orar e orou com grande esforço. Vamos procurar Atos capítulo 1. Palavra de Atos. Capítulo 1, versículo 14. Se nós olharmos versículo 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, Simão e Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nós podemos ver as igrejas primitivas, todos os santos, o que eles fizeram, qual seja a dificuldade que eles tinham, eles se reuniam para orar juntos. Então Pedro, ele orava às 3 horas, às 6 horas, às 12 horas. Ele se esforçou em oração. Então, orando, se esforçando em oração, o Senhor, ele operou de forma fortíssima dentro deles. Por que será que o poder do Senhor Deus não se manifesta na minha vida? Por que muitos espíritos não receberam a salvação até agora diante do Senhor Deus? Por que será que ainda não tenho os frutos do evangelismo? Porque as igrejas primitivas, na realidade, eles se esforçavam, se dedicavam, sacrificavam para orar. Da mesma maneira, o Senhor Jesus mostrou este exemplo. Ele disse para nós estarmos vigilantes, vigiai em oração, para estarmos acordados. Se nós olhamos em Colossenses capítulo 4, versículo 2, então o Senhor, quando escreveu essas palavras no Novo Testamento, ele disse diversas vezes sobre a oração. Então vamos ler todos juntos. Perseverar em oração, velando nela com a ação de graças. Então a oração não é para fazer quando eu tenho tempo, quando eu estou para comer, quando eu estou pensando, não. A oração, eu preciso perseverar a oração, velando nela com todas as ações de graças.
Isso significa que a oração não é algo fácil. Eu preciso determinar meu tempo, seja pessoas me observando ou não. Então, nesse último tempo, nós que vivemos os últimos tempos, então, fortemente o Senhor ele está nos ordenando, disse, para orar em vigiar em oração, velando em ações de graças. Qual é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Orai sem cessar. Em tudo, nós sempre precisamos estar no meio da graça do Senhor, desejando viver com a força que o Senhor Deus nos permitiu, frutificar com a força que Ele nos deu. Eu não devo cessar a oração. Tá, agora, conforme a palavra que nós já lemos hoje, a palavra principal, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para os com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mais do que todas as coisas, nós precisamos ter o que? O amor. Mais do que qualquer coisa. Sobretudo. Então nós sabemos que o Senhor, que é cheio da misericórdia, através do seu grande amor, Ele nos salvou. Nós recebemos a salvação por através da sua graça. Nós temos recebido a salvação na sua graça. Significa que agora o Espírito que está morto agora foi vivificado. Então agora nós temos o amor da cruz do Senhor. O amor da cruz do Senhor. Essa imensa cruz do Senhor. Através do seu grande amor. Existe um amor maior do que este? Não existe. Então qual é o amor? Então o Senhor que agora derramou seu sangue por mim. Não existe nenhum amor maior do que este. Vamos procurar João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, versículo 13. Vamos ler todos juntos. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, dar a sua vida pelo seu amigo. Não existe nenhum amor maior do que este. Então, o Senhor ele veio como meu amigo para este mundo. Ele me considerou como seu amigo. Então, agora não existe nenhum amor maior do que este. É o amor da cruz. Então, este é um amor que ultrapassa todo o entendimento. Então, nós agora conseguimos ter alguma expectativa, não é? Dizendo, essa pessoa deve fazer isso, essa pessoa deve fazer aquilo. Dentro de um casal que se amam também, dentre as pessoas que se amam, eles dizem, se essa pessoa faz isso, ele deve fazer aquilo. Se essa pessoa faz isso agora, vai fazer aquilo depois. Se ela tem esse tipo de efeito, ela vai ter um resultado assim, não é? Esse é o entendimento do homem, não é? Então o homem sempre pensa, algo que me faz bem, algo que me traz benefício, algo que me é positivo, eu vou sorrir, ajudo, quero segurar na mão, mas se alguém me dá dificuldade, se algo é maléfico para mim, o que eu faço? Já tenho a grande expectativa. Qual é a previsão? Não vou ajudar da mesma maneira. Então, realmente uma criança diz, os meus pais se amam muito. Mas eles se amam nessa hora, mas nessas horas não se amam, eles brigam. Então, mas agora eu já tenho a previsão. O pai e a mãe, mas eles dizem o quê? O que vão falar, o que vão agir, o que vão fazer. Então, se nós olharmos uns para os outros, as crianças olham para o pai e a mãe, realmente qual é a ação, qual é as falas que fazem. E eles já têm a previsão de o que vai ser o efeito, o que é que eles vão fazer logo em seguida. Eu tenho certeza disso, perguntem às crianças. Então isso é um amor que não ultrapassa o conhecimento, está dentro do conhecimento, mas nós cristãos somos o que ultrapassamos o entendimento. Porque quando nós ainda éramos pecadores, nós ainda quando éramos inimigos do Senhor Deus, nós quando éramos contra o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Então existe um amor maior do que este?
Então, qual é o limite do homem? O limite do homem é tão exato de que o amor não é eterno. Então, duas pessoas se casam dizendo que se amam. Quantos anos vão? Vai 100 anos? Não dá nem 100 anos. Se casam e a sua esposa morre ou seu marido morre. Por exemplo, pense, se você morre, o amor acaba. Então, mas o amor do Senhor é eterno, não tem fim. E nós amamos aqueles que nós gostamos, mas aqueles que eu não gosto, eu ignoro, eu não tenho interesse. Então, quer dizer que a área de efeito é muito pequena. Mas os cristãos têm uma área muito maior. Vamos procurar Efésios capítulo 3. Palavra de Efésios capítulo 3. Então nós precisamos amar uns aos outros mais do que qualquer coisa. Efésios capítulo 3. A partir do versículo 17 ao 19, vamos ler todos juntos. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, se nós olharmos esse amor, é o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O amor da cruz. Não existe nenhum amor maior do que este. Então, mas nós, o amor de Cristo, o amor do Senhor, quanto mais eu tenho o entendimento, o meu estado espiritual muda. Aqui ele diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, não é um amor de teoria, não é um amor de entendimento. Então, eu, dentro da minha vida, colocar em prática e eu experimentar isto. Então, mas como é esse amor do Senhor? Nós precisamos aprender. Nós precisamos seguir. Então, esse amor do Senhor, que poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quer dizer que aqui manifesta o amor do Senhor na quarta dimensão. Em 4 dimensões diferentes, que é a largura, não é? Que é gigantesco. Que pense bem, o homem ele diz, eu gosto dessa pessoa, não gosto daquela pessoa. Ele olha dentro do entendimento, da instrução, da riqueza. Então, o amor muda dependendo da condição do homem. Mas qual é o amor do Senhor? Seja homem ou mulher, seja grego ou judeu, seja escravo ou livre, seja pobre ou rico, seja miserável ou honroso, seja alguém doente ou saudável, seja bom ou mau. Não existe distinção. O Senhor Deus que criou todo este universo sem fim, até este amor do Senhor Deus, a sua largura é gigantesca. Este amor de Cristo, nós recebemos este amor de Cristo. Então nós não devemos realmente discernir os outros, criar distinção. Porque nós temos o amor do Senhor, o amor de Cristo. Não, se fosse, por exemplo, se fosse opcional, se fosse um amor que tivesse limitações, como é que um homem como eu poderia receber a salvação? Apóstolo Pedro. Então ele diz realmente, ora, palavra boa e agradável de toda de aceitação, para que todas as pessoas que creem nela possam receber a salvação, porque eu era o quê? Eu era o principal dos pecadores. O principal dos pecadores recebeu a salvação. Quem é que não pode receber a salvação agora? O Senhor te salva um pecador como eu. É por conta dessa largura do amor de Cristo. Não existe limitações. E é por isso, não existe ninguém neste mundo que não consiga receber a salvação. Por você ter muito pecado? Por lhe faltar uma coisa? Não existe ninguém que não consiga receber a salvação. Depois é o cumprimento que nós podemos dizer que é o leste-oeste,
Não tem fim, é infinito. Então, realmente, nós podemos ver que quando estava próximo da vinda da Páscoa, o Senhor amou os que era dele. Ele amou até o fim. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 13, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele amou até o fim. Então, mesmo que seja uma pessoa que não tenha recebido a salvação, o Senhor deseja que ele receba a salvação. O Senhor Deus que tarda a irar-se, até quando que ele vai esperar? Até que essa pessoa se arrependa? Até que essa pessoa possa receber a salvação? Até que essa pessoa morra? Então, em uma pessoa que recebeu a salvação uma vez, o que acontece? Então, agora ele, mesmo que peque, mesmo que ele cometa erros, uma vez se tornando filho do Senhor Deus, uma pessoa que recebeu a salvação, até o fim é amado pelo Senhor Deus. Até o fim o Senhor tem interesse dele. Então, o amor do Senhor Deus é o amor eterno. Então, como é esse amor do Senhor Deus? Então, primeiramente, parece que o Senhor Deus ele vai me dar todas as coisas, mas eu, por exemplo, quando alguém não gosta de mim, eu já viro as costas, não quero ajudar mais. Então, principalmente as mulheres, quando elas gostam, elas vão até ao banheiro junto umas com as outras. Mas chega no almoço, discutiram, brigaram, não gostam, agora não vão mais para o banheiro juntos, viram as costas umas para as outras. Então tem pessoas que se casam, por exemplo, na lua de mel, eles juraram amor, mas de repente brigam na lua de mel. E discutiram e agora voltam de aviões diferentes. Tem pessoas que se separam logo no próximo dia. O amor do homem não é longânimo. Mesmo que seja longânimo, encerra com a morte. Mas qual é o amor do Senhor Deus? O amor é eterno, amor deste mundo. Que ultrapassa todas as coisas deste mundo. É o entendimento espiritual do Senhor Deus. É este o cumprimento do Senhor. Que é eterno, que continua sem fim. Que é contínuo. O Senhor amou os que era seu até o fim. Até o fim, no reino dos céus, ele os amou. Amou-os até o fim. Nós recebemos o amor que é infinito. Como é que nós devemos fazer? Deste amor que nós recebemos, nós precisamos praticar neste mundo. Antes de irmos para o reino do Senhor Deus, agora nessa terra, nós precisamos experimentar o reino dos céus. O reino do Senhor Deus não está ali ou aqui, está dentro de vós. Como em Lucas capítulo 17 aparece essa palavra. E em Romanos também. Então, o reino de Deus não é comida ou bebida, mas é toda a justiça e o gozo e a alegria. Então nós, enquanto vivemos este mundo, nós usufruímos do reino dos céus, nós precisamos experimentar o reino dos céus e irmos para irmos diante do Senhor Deus. Nós respeitemos uns aos outros, amamos uns aos outros. Mas nós que agora iremos para esse reino de Deus, como é que vivemos nessa terra? Mesmo que uma pessoa tenha cometido algum erro, mesmo que essa pessoa tenha um problema, se essa pessoa ela se arrepende e retorna, eu preciso perdoar. Eu preciso encobrir as imperfeições daquela pessoa. Então é isso que eu preciso fazer. Mas, agora uma pessoa que causa um prejuízo para a minha vida, uma pessoa que vai me causa algum problema, eu viro as minhas costas, eu vivo como inimigo dessa pessoa. Então, se o cristão vive desse jeito neste mundo, depois vai para o reino dos céus, como é que deve ser? Então, está próximo o fim. Então, agora nós precisamos pensar na relação minha com Deus. Então agora já não resta muito tempo da minha vida de viver. Então agora, essa relação que eu tenho com o Senhor Deus, será que é uma relação correta? Será que eu tenho uma alegria realmente na comunhão com o Senhor Deus? Eu preciso verificar se eu tenho pecados em hábitos, pecados escondidos. Será que se eu não consigo me tornar limpo diante do Senhor Deus, eu preciso pensar, Senhor, eu não posso ir diante do Senhor Deus dessa maneira.
Então eu preciso reafirmar a minha relação com o Senhor Deus. E qual é a outra? É a relação entre homens e homens. Então agora já não me resta muito tempo para ir diante do Senhor Deus. Mas se eu não tenho uma boa condição com essa pessoa, boa relação com o Senhor Deus, com este homem, com essa outra pessoa, eu vou dar as costas? Não. Eu preciso estender a minha mão primeiro. Eu preciso perdoar primeiro. Eu preciso aproximar dessa pessoa. Eu preciso perdoar as imperfeições daquela pessoa. Isto é amor. Mais do que qualquer coisa. Então, mais do que todas as coisas, a prioridade de que todas as coisas, nós precisamos amar uns aos outros. Então vamos voltar novamente para 1 Pedro. Então, falando mais, como Efésios capítulo 3, versículo 17, nós já falamos sobre o amor do Senhor Deus em 4 dimensões. A largura, o comprimento e depois é o quê? A altura do Senhor Deus que me tira dali e me leva para as alturas. Nós que recebemos o amor de Cristo, nós nos tornamos aqueles que nos tornamos os mais dignos, os mais honrados, que nos tornamos em filhos do Senhor Deus, para nos levar até as alturas. O Senhor abandonar toda a riqueza, se tornar pobre, se fazer pobre por nós. O Senhor que nos leva para o reino dos céus. Este é o amor. E qual é a profundidade? Então, nós que merecemos ir para o inferno, nós que estávamos nos maiores abismos, o Senhor, ele entrou até o abismo para nos resgatar, para se encarregar de nossos pecados, para nos amar. E dentro do amor do homem, de cada um, no coração. Então agora eu, por exemplo, tiro o raio-x, eu tenho várias formas de fazer exames para ver qual é o problema que eu tenho aqui. Mas não existe nenhuma tecnologia deste mundo que possa olhar o sofrimento, a dor, a doença que eu tenho dentro do meu espírito, a profundidade do meu espírito, não é mesmo? Ninguém consegue. Mas o Senhor Jesus, na profundidade do meu coração, todo esse pecado que desceu de todos os meus antecedentes, a cadeia do pecado, seja o sofrimento do coração que eu recebi de outras pessoas, seja a dor, o rancor, o Senhor me resgata disso. Então pensa bem. Seja algum erro dos seus pais, não as palavras honráveis dos seus pais, mas tem momentos que você fala, eu não vou viver daquele jeito. Eu não vou viver com meu pai, eu não vou viver como minha mãe. Mas, em um certo momento, eu já me tornei adulto e me tornei como o pai e a mãe. E eu posso ver a forma de meus pais em mim mesmo. Por quê? Porque isso restou como sofrimento, como ferimento. Então, já que você não foi curado dessa forma, você repete a mesma coisa. Então, mas o sofrimento profundo do meu coração, o sofrimento do pecado, o Senhor lhe desceu até nessas profundidades para me curar. Quem é este? É o Senhor Jesus. Ele me amou na cruz até a morte, o Senhor que me amou até a morte. Ele se encarregou de todos os meus pecados. Então o Senhor agora, se arrependendo, veio para as profundidades para me resgatar, para me salvar. O Senhor que me cura, este é o meu Senhor. É por isso que o amor de Cristo é um amor que ultrapassa realmente todo o entendimento. É um amor que sobrepõe de todas as coisas. Seja toda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor. Nós recebemos esse amor do Senhor Deus. Nós que recebemos esse amor do Senhor Deus. Nós precisamos agir conforme este amor do Senhor Deus. Mais do que todas as coisas, nós precisamos amar uns aos outros com esforço, com dedicação. Pense bem que nós recebemos a salvação, nós temos conflitos, brigas, discussões, dissensões neste mundo, ignorando uns aos outros e assim nos encontramos com o Senhor. O que será que vai ser? O Senhor irá nos dizer, eu perdoei todos os seus pecados, eu acabei com toda a raiz do pecado dentro de ti. Eu te amei até a eternidade.
Então, um pecador como você, sem distinção, eu o salvei. Fiz com que para que você se tornasse filho de Deus para entrar no reino do Senhor Deus, mas por não ser do seu tipo, ou por você não ter o mesmo entendimento, você briga com aquela pessoa, dá as costas para aquela pessoa, por que é que você não conseguiu resolver esse problema desses pecados e você chegou até a mim agora? E é por isso que nós todos agora, na relação de Deus, de eu para com Deus, eu para com os homens, eu preciso refletir. E mais uma. Então agora a vinda do Senhor está tão próximo, e após receber a salvação, o que é que eu fiz? Como em João capítulo 15, versículo 8. Então realmente o Senhor ele já disse que nós damos frutos diante do Senhor Deus, frutos espirituais. Então, o que é o objetivo de nossas vidas? Comer ou beber o que quer que nós façamos, seja para a glória de Deus. Não seguir na concupiscência da carne, não é seguir no próprio desejo, não é seguir no nosso próprio benefício. Os cristãos não buscam o benefício próprio, mas o benefício dos outros. Então, quando eu estiver ante o tribunal de Cristo, será que eu vivi para a glória do Senhor Deus ou vivi para mim mesmo? O Senhor Deus há de ver, há de contabilizar. Se eu viver para a glória do Senhor Deus é fazer o bem, eu viver buscando o meu próprio benefício é o mal. Então, o juízo do bem e do mal irá ser realizado. E é por isso que nesse último tempo, quanto mais estamos perto do fim, agora eu indo para diante do Senhor Deus, qual o elogio que eu vou receber? Qual é a repreensão que eu vou receber? Após receber a salvação, qual é o trabalho que eu fiz diante do Senhor Deus? Então, do trabalho que eu faço, nós precisamos pensar. Da decisão mais exata diante do Senhor Deus, eu preciso ver se eu vivi para a glória do Senhor Deus ou não. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então agora, nós que recebemos a salvação, quando estivermos em frente ao tribunal de Cristo, tem aqueles que irão receber o elogio do Senhor Deus, e outros que irão receber a repreensão. Qual é a repreensão? É que o servo mau e preguiçoso. E qual é o elogio do servo bom e fiel? Então existe o galardão que iremos receber, e o outro que irá receber a repreensão do Senhor Deus é construindo a casa de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, o trabalho do homem é como a madeira e como as flores que se murcham e se perdem, mas o que foi feito pela palavra que se permanece. O que é o ouro? O ouro representa a glória do Senhor Deus. O prata representa a remissão. As pedras preciosas mostram o Senhor, os cristãos que receberam a salvação. Então, ouro, prata, pedras preciosas. É com isso que nós edificamos a casa. Enquanto nós vivemos neste mundo. Então, mas você ser salvo como se tivesse sido salvo pelo fogo, construindo uma casa de madeira, feno e palha. Então tudo vai se queimar e se perder, mas agora você constrói uma casa de ouro, prata e pedras preciosas que se permanece para a eternidade. Agora a minha vida se relaciona, começando deste mundo atual da carne até a eternidade, e isso é viver para a glória do Senhor Deus. Se nós olharmos para uma grande construtora, então havia uma construtora que deu toda a sua vida para dar a sua vida para construir, e essa pessoa que estava dentro como funcionário, realmente pediu a aposentadoria e saiu do trabalho. E o grande empresário
dessa construtora foi e disse para o funcionário: Nossa, você agora está se aposentando, foi uma grande honra trabalhar contigo. Você construiu diversos edifícios de forma incrível. Mas antes de você se pedir a aposentadoria, eu peço para que você construa uma casa. Eu quero que você construa a melhor casa, a melhor obra. Então não está nem enviando ele para férias e disse para ele trabalhar. Não é por fim. E ele disse: Nossa, eu agora estou me aposentando, você não me deu nem férias e eu vou ter que trabalhar. E já começou a ficar bravo. Mas ele disse: O empresário disse para ele: Não se preocupe, a construção você pode utilizar todo o dinheiro que você quiser, todos os materiais. E o construtor pensou: Ah, esse empresário tem grandes casas, mas ele está pedindo mais uma casa para ele. E ele foi e construiu. Mas como ele construiu? Ele construiu assim de forma vaga. Utilizou materiais realmente simples, não utilizou do melhor. Só ali na média. Só parecendo que parece boa e construiu na média. E ele disse para o empresário: Esta é a minha última casa que eu construí. E o empresário disse para ele: Ótimo, você teve um grande trabalho, uma grande honra dentro da nossa empresa, você se dedicou tanto. Eu vou te dar esta casa. E agora ele entrando naquela casa para viver. Então, num inverno como este, que tem uma grande ventania, como ele deve se arrepender tanto? Então, ele ter utilizado os melhores bens, se ele soubesse que isso era dele e ele tivesse construído a melhor casa, então essa seria como nós para cristãos. Então, como é que eu construo a minha casa diante do Senhor Deus? Será que eu estou construindo sobre o fundamento de Cristo? Será que eu estou construindo com madeira, palha e feno ou eu estou construindo com pedras preciosas, ouro e prata e pedras preciosas? É o que permanece para sempre. Então, quando chegando ao fim, então para o que eu vivi? Então, qual é o galadão que eu vou receber diante do Senhor Deus? Então, vamos procurar a palavra de hoje mais uma vez. 1 Pedro, capítulo 4. Palavra de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Versículo 9 e 10, vamos ler todos juntos. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. Então, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, se você conversa com alguém, se você prega a palavra para alguém, você precisa fazer como se você estivesse fazendo para com Deus. E essas palavras que eu falo, será que são palavras que eu recebi do Senhor? São palavras benéficas, palavras que salvam o espírito? Então, agora, se eu quero me voluntariar a fazer o serviço, se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Não é porque eu fiz. Não é porque eu tenho o maior poder do que os outros. Então, porque eu estou dando essa glória para mim. Eu digo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu preciso de que alguém me elogie, eu preciso que alguém faça isso para mim. Mas se alguém não me elogia, eu já me decepciono. Então nós precisamos fazer a glória para o Senhor. Então Moisés, realmente, como a rocha de Meribá que ele achou para fazer a água, mas o que aconteceu nesse acontecimento? Ele não pôde entrar na terra de Canaã por conta daquilo. Então, mas o maior problema de Moisés é aquilo, é porque ele não demonstrou a glória de Deus. Ele disse, rocha, dê água, porque disse o Senhor Deus. Então, rocha, o Senhor Deus disse para dar água para a rocha, ele disse, é conforme a palavra de Deus dá água. Ele disse, eu vou dar água para vocês? Então, a rocha precisava dar a água conforme a glória do Senhor Deus, mas ele fez com que a água jorrasse como se fosse o poder dele. Então, ele pediu para o Senhor Deus, e eu quero entrar para a terra de Canaã. E o Senhor disse, jamais me peça, você não vai entrar jamais na terra de Canaã. Por quê? Porque ele roubou a glória do Senhor Deus.
Então, se nós olhamos para Herodes também, todo o povo disse para ele, dizendo, esta é a voz de Deus. Não deram glórias ao Senhor Deus? O rei Herodes, de Antipas. Então, realmente, os cristãos, o que quer que façam, é a glória de Deus, é a graça de Deus. Tudo foi feito pela graça de Deus. Então, pela graça, pelo dom do Senhor Deus, eu fiz até agora, eu entreguei para o Senhor. Então, agora, realmente, nós podemos ver todos os cristãos que eles realmente ofertaram, fizeram sacrifícios para o Senhor. Então, agora, nós entregamos para o Senhor todas as coisas que nós temos. Então, agora, todo o tempo que o Senhor Deus me permitiu, o dom que o Senhor Deus me permitiu, o talento que o Senhor Deus me permitiu, tudo é do Senhor, não é meu. Então, se o Senhor ele diz que vai utilizar a qualquer momento que eu vou entregar para o Senhor. Para entrar no castelo de Jerusalém, o Senhor trazendo um jumentinho na rua ali do lado, na esquina. Ele foi para uma aldeia e disse para trazer um jumentinho que está amarrado agora. E ninguém jamais andou sobre ele. Qualquer pessoa que te pergunte uma coisa, diga que o Senhor, o Mestre, manda. E é por isso que eles foram e trouxeram. E é por isso que o dono do jumentinho disse, por que vocês estão levando o meu jumentinho? E eles fizeram do jeito que o Senhor dizendo. O Senhor o usará. E é por isso que o Senhor usou do jumentinho e entrou para o castelo de Jerusalém. E as crianças trouxeram as palmeiras e louvaram, dizendo, Hosana, Hosana. O Senhor agora mostrou como a imagem, a sombra do Senhor vindo como um rei. O Senhor que irá retornar como rei, rei dos reis. Então esta é a imagem, esta é a forma. Então, em todas as coisas que são minhas são do Senhor. A minha vida. Como em 1 Coríntios capítulo 6, nós agora fomos comprados com preço. Agora com nossos corpos nós precisamos glorificar a Deus. Como em Romanos capítulo 10, versículo 31, realmente quer comer, quer beber, realmente o que quer que façais, façais para a glória de Deus. É isso que resta, isso que é a bondade para com Deus. Eu querer me manifestar, eu querer receber a glória, eu querer ser entendido, eu quero receber a glória diante do Senhor Deus. Se eu deixar o meu coração ali, isto é o mal. Este é o bem e o mal. Então, se nós olharmos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele já disse que todos estarão ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quer dizer que no vindo do Senhor Deus, nosso corpo irá ser transformado de forma gloriosa. Agora precisamos viver diante do Senhor Deus e precisamos estar diante dele. Mas quando estivermos diante dele, nós estaremos sobre o tribunal, ante o tribunal de Cristo. Como é que nós vivemos? Entre os cristãos, entre a relação dos homens, qual é a relação que eu tive? Como é que eu vivi? Dentro da relação com Deus, será que era uma relação exata? Correta? Será que a comunhão que eu tive com o Senhor Deus era normal? Então, esse último tempo que nós vivemos. Quanto mais próximo está o Senhor, nós precisamos pensar numa coisa dessas. A relação que eu tenho com o Senhor, a relação que eu tenho com os irmãos e irmãs, com os homens. E eu, quando estiver diante do Senhor Deus, o galadão que eu irei receber. O galadão da glória. Então, qual é a glória que vai ter para mim? Então, eu já não consegui viver para o Senhor. Ainda há tempo. 2026. Então, dentro de nós cristãos, dentro das nossas vidas, nós temos este ano que se passou, 2026. Agora que nós o temos, nós precisamos pensar não uma vida onde nós iremos receber a repreensão, mas receber o elogio diante do Senhor Deus. E agora, sem arrependimentos, devemos viver diante do Senhor Deus com grande zelo. Vamos orar todos juntos. Meu Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós que merecemos receber todo o juízo e o castigo por conta de nossos pecados, através da grande misericórdia do Senhor Jesus que derramou seu sangue precioso na cruz. Tão surpreendente graça, nós recebemos esse imenso amor.
Nós somos vivificados, nos tornamos em filhos do Senhor Deus. E agora nós recebemos o imenso galardão como promessa que é incorruptível, incontaminável, que não perece. Senhor, nós agradecemos por essa imensa grande chance que nos permitiu. Senhor, nesse último tempo, no tempo de toda a criação agora, nós estamos perto do fim de todas as coisas. Senhor, hoje nós aprendemos como é que nós devemos viver diante do Senhor Deus, como na palavra de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11. Nós pensamos e aprendemos, Senhor, conforme a sua palavra, que nós possamos viver como seus filhos, como servos fiéis, vivendo neste mundo, para frutificarmos diante do Senhor Deus, para glorificarmos a Deus e vivermos uma vida preciosa diante do Senhor Deus, para que a todo momento, a todo trabalho, o Senhor Deus permita graça sobre graça, para que através de todo agradecimento, nós possamos honrar ao Senhor Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.